Vou te dar uma aula de storytelling. Primeira coisa, não conte a sua história. Não é sobre a sua história. Ninguém quer ouvir. Você pode anotar de jeitinho. Ninguém quer ouvir minha história. Pablo, eu vejo que algumas pessoas querem ouvir a sua história. Só vai querer ouvir a história depois que a história que você estava desenrolando deu muito sucesso. Aí vão querer ouvir. Ninguém quer ouvir a sua história. O que significa isso? Significa uma coisa assustadora. Não é a nossa história que tem que ser contada. Qual a história que tem que ser contada? A história de um terceiro. Pablo, que terceiro? Qualquer terceiro. Se você contar a história do mendigo, não se ofenda, tá? É melhor a história do mendigo que a sua. Vou contar para vocês aqui, ó. Se eu aparecer com a história contando sempre minha, você acha um saco. Mas se eu falar assim, ó, teve um mendigo uma vez, lá em Curitiba. Estava rolando um MEDP. Eu parei com esse mendigo. Presta atenção, vou fazer um storytelling aqui que você vai assustar. Eu parei, é uma história real. Um storytelling do mendigo. Eu parei em Curitiba, ele parou do lado do carro, pediu dinheiro. Eu fui dar o dinheiro, segurei o dinheiro na minha mão e mostrei para ele assim, ó, esse dinheiro é para quê? E aí na hora que ele foi explicar, eu falei, ó, vou te dar esse dinheiro, só que eu quero tudo que você tem para te levar para um lugar. Aí ele ficou lá duvidando de mim. Eu olhei bem no olho dele, achei os bloqueios, aí do nada, não vou explicar como agora. Eu olhei para ele e vi ele numa cena dentro de casa e ele viu a esposa trair nele. A esposa traiu ele, né? E ele que viu. Aí eu olhei bem do olho dele e falei assim, é difícil ver essa cena, né? Sua esposa traindo na sua frente. Aí ele... Aí o carro estava cheio de gente. Ele olhou para todo mundo do carro, assustado, e falou, esse cara é um bruxo. E aí na hora que eu falei isso, ele falou, toma aqui o dinheiro. Eu falei, mas eu quero tudo, eu não quero o dinheiro que eu estou te dando. Acabei de contar a história dele, certo? Eu vou parar aqui, a história é grande. A história desenrola muito massa. Só que eu tenho uma pergunta para você. Eu estava lá, eu fui protagonista nisso. A história é dele. Você é igualzinho esse mendigo. Você foi para a rua, porque alguma coisa aconteceu com você. Você abriu mão daquilo que Deus colocou dentro do seu coração, porque alguém fez alguma coisa com você, que seja uma trairagem. Foi qualquer coisa que aconteceu, você sabe o que é. E aí você decidiu pedir esmola ao invés de governar. Foi ou não foi? Aí seu coração já começa a fazer assim, ó. O que eu acabei de fazer? Um storytelling assustador. Você acabou de entrar, fala a verdade. Vocês estão querendo saber o desenrolar da história, sim ou não? É a sua história. Aí agora só vai piorar no cérebro de vocês. O mendigo lá é vocês. Isso é storytelling. É quando eu conto a história de um terceiro, eu entro na história e trago qualquer um que estiver me ouvindo para dentro da história. É uma tríade, anota assim, ó, tríade. É uma tríade onde eu coloco uma história de terceiro, sempre de terceiro. Entro dentro dessa história, você é atraído para dentro da história e aí existe uma ponte. O que é o desenrolar da história? O desenrolar da história é a ponte ao futuro. Quando eu consigo levar essas três pessoas para o futuro, a pessoa sente, igual eu estou arrepiado agora, lembrando desse mendigo, de verdade, estou arrepiado. Quando a gente chega no futuro, existe uma coisa no cérebro, a pessoa não quer voltar atrás mais. Como a pessoa não quer voltar atrás, engraçado que aqui na plateia tem pessoas chorando, só por isso que eu acabei de falar. Acabou de limpar as lágrimas. Você fala, que merda é essa? Esse é o poder do storytelling, é por isso que você chora num filme sabendo que está todo mundo filmando. Você fica com raiva, você quer bater nos outros. E os caras estão assim, ó, por trás, corta. Porque seu cérebro ama, é um perfume cerebral esse negócio de storytelling. É por isso que a Globo segurava 50 pontos de Ibope nas novelas. Agora não faz mais, sabe por quê? Não é porque o povo está com raiva da Globo, é porque a novela passa só 8 horas da noite. Eu quero ver o dia inteiro a novela, então eu vou ver no On Demand. Vou ver aonde? Vou ver no Netflix, que passa a hora que eu quero. Só por causa disso que quebrou a novela da Globo. Não é porque a novela é ineficiente, é porque o cérebro ele mudou. Ele foi treinado por uma coisa que é muito mais irresistível do que esperar o horário do canal de televisão. Eu posso ficar o dia inteiro. Se você colocar 10 canais de televisão para uma criança, elas não querem assistir os 10 canais, elas querem ir no YouTube e assistir a Peppa o dia inteiro, porque é por demanda, é ela que quer. Então o que é esse storytelling? É assustador storytelling. Como eu conheço esse negócio a fundo, e sou um dos maiores disseminadores disso no Brasil, de ensinar as pessoas a contar a verdadeira história, eu te peço uma coisa, sempre use a verdade no storytelling. Por mais básico que seja, anote isso. Sempre a verdade. Por que isso?
as pessoas têm uma tentação a querer mentir para a história ficar mais bonita. Não precisa.